Nossa, esse assunto, Não, então o olhinho brilha, né? Vamos fazer um gancho assim, ó, entre 1990 e inteligência artificial que está chegando agora. O que aconteceu nesse meio tempo? Como é que foram Revolução total, as né? tecnologias? Total, né? Com certeza. Chega a ser muito rápido também, né? Outro mundo. Não, pós-pandemia, então, Você cara, quer falar? tudo mudou, né? Não, convidado é você. Por favor. Se você não falar, eu vou ficar falando. falante. Sei lá, vamos usar algumas referências, assim, tipo, 1990, 2000, 2005, 2010. Teve muita revolução, assim. Primeiro, essa coisa do 0800 foi a primeira. Você pensa que a gente escrevia carta, né? Certo. Daí a gente passou. Quando eu entrei na Lacta, pra você ter uma noção, a gente atendia, acho que assim, meio que 100 cartas por mês. Quando eu saí de lá, a gente estava com 10 mil. Aí já tinha, assim, computador. Aí a gente criou o sisteminha da carta mosaico, porque eu fazia uma carta especial, porque era a pergunta do cliente que não tinha uma resposta. Aí eu tinha que ir no marketing, ou na engenharia, ou na qualidade, ou na produção, para saber uma informação e montava a resposta para o cliente. E aí, em cima dessas respostas, a gente começou a montar um banquinho de dados. Olha Porque só. às vezes uma pergunta repetia em outro cliente, né? E aí a gente começou a montar, então, uma carta que a gente chamava de mosaico. Então tinha especial, tinha mosaico e tinha padrão. Olha. Eram os 3 tipos de carta que a gente tinha. Aí com o surgimento do 0800, aí muda muito, né? Aí já na Sharp já era 0800, aí já tinha coisa mais complicada, às vezes quando tinha algum acidente de consumo, então envolvia inclusive contratar alguma empresa para fazer algum laudo, né? Para avaliar se de fato era do produto ou o mau uso do cliente, tinha toda essa relação. Aí no cartão de crédito, aí você já vai para o mundo da URA, né, como a gente tinha 13 milhões de contatos por mês, a gente mudou a URA para procurar dar serviços para o cliente. Então, a gente começa a trabalhar a conveniência. Então, antigamente, tudo ele tinha que pedir para desbloquear um cartão, tinha que passar para o atendente. Quando é uma operação muito simples. Então, a gente começou a dar esse serviço na URA. Né? Por exemplo, a gente tinha regiões no Brasil que não conseguia entregar o cartão de crédito porque o carteiro era assaltado. Então, a gente teve que montar uma operação muito grande de mandar o cartão bloqueado. E o cliente tinha que ligar para desbloquear. E a tecnologia ajudou a gente muito nisso, né? Porque a gente montou um sisteminha lá que o cara fazia isso no próprio telefone. Depois o telefone... Você falou de ligação simples. Eu, quando estava contando os outra vez, quando comecei a atender, que eu atendia vivo, eu me lembro que, sei lá, 80, 90% das chamadas eram idênticas, que era o cliente falando. Era um cliente pré-pago, na época do pré-pago, e ele ligava e falava, só queria saber meu saldo. Ele não tinha essa função em outro lugar, então a gente atendia Juliano Basílio. Você virava quase uma máquina, é assim, né? ó, bem-vindo a vivo, Juliano Basílio, bom dia. E aí eu atendia ele e era uma máquina. Eu ficava lá, só um momento, ia lá no NDIM, que era o sistema. Seu saldo é R$ 28,32. Mais alguma informação só, desligava. Cara, é extremamente simples. Hoje em dia você liga, a primeira coisa que eles falam, ó, seu saldo Você é quer saber tanto, seu saldo? sua linha tá bloqueada, tá desbloqueada, E quer tem a ver com o renovar que a Miriam plano. Tem a ver com o que a Miriam falou da história do call center. Não é só o atender, é dados. É Exato. dados ali. Eu acho que Volume de são muitas informação. riquezas, né? Você tem que garantir as pessoas fazendo atividades que às vezes são repetitivas. Então, para o atendente aquilo é repetitivo, para o cliente não. Então, trabalhar isso na cabeça do operador é super importante, porque para o cliente é a pergunta dele. O cliente, aquela ligação para ele é única. É única. Ele quer ser Nossa, bem eu falava atendido. muito Exato. A gente trabalha muito isso com as equipes. Quem está porque atendendo está pra quem- falando pra a quem mesma tá atendendo, coisa, fala, a "Putz, mesma eu tô coisa o falando dia isso inteiro. pela Puta, de décima vez." novo, de novo, de novo. Então, Mas para ele não perder paciência, para ele não desmerecer o cliente, porque tem isso também. Então você tem que trabalhar muito a consciência das pessoas, dizendo, olha, aquele cliente o contato é único, é o primeiro e é o que importa, ele precisa tirar essa dúvida. Mas eu acho que a tecnologia veio ajudar muito nisso, né? A tirar um pouco essa carga também da repetição de coisas que dariam para ser feitas de um jeito que fica agradável para o cliente, mas não exige tanto a repetição. E o gancho do que você está falando é a discussão que está acontecendo hoje em dia, né? Da preocupação mas a inteligência artificial vai tirar o nosso trabalho. Eu tenho essa opinião. A gente vê isso acontecer na sociedade desde sempre. Que a tecnologia é tirar o trabalho desnecessário. Que a gente trabalha pra caramba, às vezes, fazendo coisas que não precisaria Tá fazer, vendo, por que exemplo, a daria para fazer implantação que a gente está automatizado. fazendo da IA, a gente está vendo que muda muito a natureza do trabalho. Então, por exemplo, você vai ter uma curadoria. Porque por mais que a IA seja inteligente né? Você pega partes das palavras, tem a capacidade de compreender o contexto, tem a capacidade de gerar uma informação. Você precisa de uma curadoria que abastece aquela inteligência com informações. Exato. E você precisa de processos. Então você precisa de gente, você precisa de processo, você precisa de tecnologia. Exatamente. Por que você precisa de processo? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nessa empresa que eu presto consultoria, a gente precisa informar o cliente sobre um lançamento, por exemplo, de um loteamento. Se tem qualquer alteração na engenharia, a engenharia precisa avisar.
o pessoal da curadoria. E a curadoria precisa informar a IA, porque a IA não pode dar uma informação errada. É a imagem da empresa, é a clareza da informação. Porque tem a superficialidade de quem está olhando que acha que a inteligência artificial vai resolver tudo. Sai todo mundo daqui, bota senta ela e na acabou. cadeira aí, Que né? ela que vai fazer tudo. E Exato. não é. Não Precisa de muita gente Muita por gente. trás. Ok. Diminui, talvez, alguns postos Sem de dúvida. trabalho, porque é essa pessoa que talvez estivesse Sem lá dúvida. para atender, para dizer, olha, agora mudou isso aqui no loteamento, ou mudou isso aqui no atendimento, ou o seu saldo é X. Não tem mais a pessoa. A IA pode fazer isso Sim. e faz isso E muito faz bem. isso bem. Mas tem que ter uma galera por trás. Exato. É que muda isso que eu penso. Orquestrando, né? Eu acho que muda, assim, o call center. Eu acho que vai reduzir, sim, essa indústria. Acho que ela não permanece do tamanho que ela já foi. Sim. Né? Assim como os bancários, por exemplo. Eu Exato. peguei muito essa revolução, né? Pensa que eu trabalhei em cartão de crédito, o cartão passava na maquininha com papel. Lembra? Como chama aquele papel? Esses dias, Caramba. papel carbono. Carbono, Esses obrigado. dias eu tava mostrando pro Brenner, pesquisando na internet, porque ele não sabe o que é isso. Não sabe. Aquela lista onde você Batia o consultava nome. para ver se o cartão tava numa lista Exato. bloqueada Isso. ou não. Ele tava contando que os ladrões entravam nos estabelecimentos, roubavam o livro dos números dos cartões com o nome do... Sim, era isso. Tinha isso. Aí depois você tinha que, num segundo momento, tinha que ligar numa central. Provavelmente ligava lá para Ligava pra vocês. gente. Olha, estou com o cartão tal aqui. Passava o número do cartão por telefone e a compra é de tanto. Ah, peraí. Ah, tá aprovado. Anota seu código. Aí Isso você aí. anotava um código e punha naquela Isso filipeta lá. Isso Esse era o código estabelecimento. do né? estabelecimento. A gente atendia o estabelecimento. No caso do Credit Card, a gente tinha 3 grandes relacionamentos. O estabelecimento, que era todo o estabelecimento do mundo aqui do Brasil. Então, todas as lojas, né? Aí você tinha um relacionamento com o sistema financeiro. Então, por exemplo, eu tinha uma equipe que atendia os gerentes das agências. Os clientes iam lá e os gerentes não manjavam muito Sim. de cartão de crédito. Então, tinha o nosso atendimento lá que era especial para eles, para atender o gerente. Então, a gente chamava de B2B. E a gente atendia o consumidor final. Então, você tinha pelo menos um tripé de relacionamento, né? E só voltando para tua pergunta, assim, da carta, do telefone, para o WhatsApp, para inteligência artificial, a gente está vivendo uma revolução, né? Como eu acho que os bancos viveram. Então, assim, você teve uma época que todo mundo ia ao banco, ia ao caixa. Nossa, quem vai ao banco hoje? Você vai? Gente, eu não Meu vou. pai vai. Meu Vai ficar bravo. Mas Vai ficar bravo. quem tem um pouquinho de dificuldade ainda de usar a tecnologia, usar o celular, né, ainda vai. Mas a tendência é não ir, né? Tanto que já tem bancos que estão eliminando a função praticamente do caixa, né? Não tem mais Porque agência, Pix, O exemplo do Nubank talvez é o exemplo mais Exato. né, Não tem nem disruptivo. agência. O cara nasce já com essa mentalidade. Não Exato. vou ter agência, vou ser 100% digital. Hoje tem mais de 100 milhões de E clientes. funciona. E funciona. E funciona. Não, e é Tá sobre aí. isso que eu queria né? dizer, que às vezes a gente tem essa tendência de se assustar com as inovações, né, de ficar preocupado. Eu gosto de... A gente tá fazendo um exercício de olhar para o passado, né? Ah, como era e como é. Sim. Mas vamos fazer um exercício de futurologia rapidinho? Bora. Imagina que legal se a gente fosse abrir uma empresa e fizesse isso com 2 cliques. Porque é extremamente burocrático no Brasil, cara. Você vai fazer, pra abrir uma você empresa, demora, você tem que pagar o contador. É. A transferência de carro tá ficando um pouquinho mais fácil, mas, pô, você tem que ir no cartório. Inclusive o cartório, Milena, a gente fala aqui na FaceSign, que Vai acabar, né? comecei a estudar Eu bastante acho. sobre isso, né? Quando a gente foi trazer a biometria para a mesa. Porque o cartório no Brasil é uma demonstração do quanto a gente depende de burocracias para conviver. Que não é assim em outros países. Eu fiz questão Talvez de falar com até muitos pela amigos. questão da segurança, né? É, Pra porque- saber que você é você mesmo. Exato. A gente ainda precisa de uma figura Mas como a história- cartão, mas eu acho que vocês vêm com uma tecnologia que substitui isso. Exato, é assim, é esse exemplo. Eu ia te contar essa historinha que é aqui de Votuporanga, ela é real. Eu vou um dia no cartório, não vou citar nomes para preservar as pessoas aqui publicamente, Sim. mas 2 grandes empresários de Votuporanga que trabalhavam lá que eram meus chefes lá na LOF, assinaram um cheque. Um contrato. E aí eu precisava reconhecer firma dessas 2 assinaturas. Eram 2 rabiscos, não era? Era Sim. né, assinatura real. Sim, mas eles não foram pessoalmente. Não, eu que fui, né? Você que foi comprar, você Tranquilo. tinha... Eles já tinham firma aberta, Sim. então eu fui no cartório. Vou no balcão do cartório, chego com um contrato, a menina, a atendente, olha e fala: ah, é de fulano e de ciclano. Ela só de ver o rabisco, ela já reconheceu. Aham. Falei, caramba, ela falou, não, aqui todo dia vem contrato deles aqui, eu tô acostumada já. Falei, top, né? Então, Legal. você reconhece firma pra mim, por favor?
Ela vai até um senhor que estava sentado no meio do cartório, tinha raízes saindo dos pés dele, ele estava com óculos desse tamanho, um senhor já de idade mais avançada, ele tá lá, ele olha para a assinatura e faz assim, ó, e continua trabalhando. Ela volta para mim e diz, infelizmente eu não posso reconhecer porque não foi autenticado. Quem que tá no cartório? É uma pessoa que tá lá olhando. A gente atribui ao cartório uma responsabilidade que a tecnologia tem totais condições de resolver. A nossa biometria ela tem condições de dizer com exatidão se você é você mesmo. Tem mesmo. E o cartório movimenta 50 Vai bi até por ano. menos, muito menos preciso, Exatamente, com uma precisão Sem lá dúvida, embaixo que a sem gente dúvida. acaba confiando porque tem o Sem envolvimento desse ente, né, no nosso estado, que é empossado de fé pública, que se chama, né? Quando o cartório foi lá e disse que é você, acabou. E às vezes não foi você, que tem um senhor lá que está olhando. Então a biometria ela tem essa... Não tenho dúvida. Eu acho que essas tecnologias são muito Elas vêm para assertivas, facilitar. né? É o que a gente Vêm está olhando para o facilitar. passado, né? Porra, Você vê, Excel, a gente né? aluga apartamento. Eu moro aqui em Votuporanga e tenho um apartamento em São Paulo. Eu alugo, eu nem vou lá. Eu assino tudo pela... Cada vez mais digital, né? Autonomia, contrato velocidade. contrato... E esse é o ponto, digital. quando a gente falou do trânsito, por exemplo. É assim que eu penso. A tecnologia ela tem que ser para que a gente viva melhor. Você lá gastando 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Nossa, então... Pô, 6 horas por dia? Quanta coisa você pode fazer? 26 horas. Então o nosso papel aqui... tempo para gastar à toa, né? Assim... A Isso é gente, uma revolução a gente de tem isso mudança. como filosofia aqui, que é vamos buscar a tecnologia para desburocratizar as relações Perfeito, eu e acho aumentar isso... a confiança entre as pessoas. E utilizar o tempo de uma maneira mais bacana Mais na bacana, vida. ficar com a família, Pra ter mais né? segurança. Eu acho isso... Eu acho que esse é o caminho, que a Esse é o gente vai caminho. viver cada vez mais.